Bem-vindo. Você está ouvindo o podcast da Escola Bíblica Vida Nova. Para aprender e servir melhor. Hi domo! Happy Weekend, estudante! Escola Bíblica Vida Nova, módulo Panorama do Antigo Testamento, semana 17. Hajime Mashouka! Espero que esteja tudo bem com você, estudante. E antes da gente começar, por favor, hermanita, qual que é o plano de aula para hoje? Hola alumnos. En la clase de hoy nos dedicaremos a reflexionar sobre cómo comprender e interpretar a los profetas. Primero una introducción general y luego informaciones que nos ayudarán a lidiar con los textos proféticos. Después de una pausa para el café, vamos a la clase extra, para un panorama del libro de Job. Buenos estudios. Bom, dá para perceber que a gente vai ver bastante coisa hoje. Eu particularmente achei essa lição uma ótima lição. Se você nunca teve a oportunidade de estudar livros proféticos, ou se você já leu, não entendeu, não sabia o que fazer direito com o texto, ficou confuso, essa lição do Panorama do Antigo Testamento da editora Vida Nova tá ótimo. Então a gente vai dedicar um tempo a isso e vai ter muita coisa boa pra gente olhar. Eu queria começar, antes da gente pegar a apostila em si, eu queria ler a introdução dos livros dos profetas que a gente tem na Bíblia, a Mensagem. Porque sintetiza de uma maneira um pouco diferente que a nossa apostila, mas de uma maneira muito legal. Então, é o seguinte, diz assim: durante centenas de anos o povo hebreu ele gerou uma quantidade extraordinária de profetas, homens e também mulheres que se diferenciaram dos demais pela autoridade e pela habilidade com que eles apresentavam a realidade de Deus. Eles anunciaram as ordens e promessas de Deus, bem como a sua presença viva a comunidades e nações que haviam se apegado a fantasias religiosas e a deuses de mentira. Todos os seres humanos creem em Deus, uns mais, outros menos, mas a maioria de nós faz o que pode para manter Deus à margem de nossa vida. Se isso falhar, a gente tenta moldar Deus para que ele se adapte às nossas conveniências. Os profetas eles insistem em que Deus é o centro soberano. Ele não está em algum canto esperando o nosso aceno ou o nosso chamado. E os profetas insistem que o tratemos exatamente como ele se revela, não como a gente imagina que ele seja. Esses homens e mulheres, eles tentavam despertar o povo para a realidade da presença soberana de Deus no cotidiano. Eles esbravejavam, choravam, reprovavam, confortavam, desafiavam, mas eles também encorajavam. Usavam as palavras com autoridade e criatividade. E não se importavam aí se essa palavra é entregue de forma áspera ou de forma sutil. 16 desses profetas, eles deixaram por escrito as suas mensagens. Nós os chamamos de profetas escritores. E eles compreendem a exceção bíblica que está aí entre Isaías e Malaquias. Esses 16 profetas hebreus, eles nos ajudam a continuar atentos e orientados para se desenvolverem uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Pois os caminhos do mundo, as suas pressuposições, seus valores e métodos, eles nunca estão do lado de Deus, nunca. E os profetas, eles purificam a nossa imaginação das pressuposições que o mundo tem de como viver a vida e do que é importante para o ser humano. O Espírito Santo usa esses profetas para separar o povo de Deus das culturas em que vivem, pondo-os outra vez no trilho da fé, da obediência, da adoração simples, na contramão de tudo que o mundo admira e reconhece. Os profetas, eles ensinam a discernir os caminhos que o mundo oferece dos caminhos do Evangelho, mantendo-nos ao alcance da presença de Deus. Não precisamos avançar muito na leitura dos profetas para perceber que eles não eram nada tolerantes e nem despreocupados. Os profetas não eram figuras populares, eles nunca atingiam o status de celebridade e destoavam decididamente do temperamento e das tendências das pessoas com quem conviviam. E os séculos não os tornaram mais brandos. É compreensível que seja difícil chegarmos a um acordo com eles. Eles não se importam muito com os nossos sentimentos e a sua capacidade de relacionamento, como dizemos, é bem limitada. Gostamos de líderes, especialmente os religiosos, que entendam os nossos problemas, que caminhem conosco. Líderes que com um toque de fascínio, que sejam fotogênicos.
e que fiquem bem aí na televisão. A realidade nua e crua é que os profetas eles não se encaixam no nosso estilo de vida. Diante de um povo que está acostumado a fazer Deus se encaixar na sua vida, ou como gostamos de dizer, né, dar um lugar para Deus, os profetas eles se mostram inflexíveis. O Deus anunciado pelos profetas é grande demais para caber em nossa vida. Se a gente quer algo de Deus, é nós que temos de nos encaixar nele. Os profetas eles não são razoáveis, eles não se acomodam ao que faz sentido para nós, eles não negociam, não atuam de forma diplomática e por isso não aceitam nenhum palpite nosso na conversa. O que eles fazem é nos arrastar sem rodeios para uma realidade grande demais para ser compreendida por nossas explicações ou expectativas. Eles nos lançam no mistério imenso e surpreendente. Suas palavras e visões eles penetram as ilusões em que nos enclausuramos para fugir da realidade. Nós, seres humanos, temos uma enorme capacidade para a negação e o auto-engano. A gente se torna incapaz de lidar com as consequências do pecado, de encarar o castigo e de admitir a verdade. E é aí que entram os profetas. Eles nos ajudam a reconhecer, e só depois disso, a entrar na vida oferecida por Deus, a vida que a esperança em Deus abre para nós. Eles não tentam explicar Deus, eles nos sacodem até que deixemos cair os antigos hábitos de pequenez da mente e os conceitos banais acerca de Deus e a gente se desperte para a admiração, a obediência e a adoração. Se a gente insistir em entender os profetas, antes de encarná-los, a gente não vai conseguir chegar lá. Basicamente, os profetas faziam duas coisas. Eles trabalhavam para convencer o povo a aceitar as piores consequências como o julgamento de Deus. Não uma catástrofe religiosa ou um desastre político, mas juízo divino. Se o pior que nos acontece é julgamento de Deus, então podemos enfrentar o acontecimento em vez de negá-lo ou evitá-lo, pois Deus é bom e deseja a nossa salvação. Assim, o juízo divino, embora não seja o que nós, seres humanos, esperamos no futuro que projetamos, na verdade jamais será o pior que nos pode acontecer. É o melhor, pois é a obra de Deus para pôr em ordem o mundo e nós. Os profetas eles trabalharam para ajudar os desanimados a se abrir para a esperança quanto ao futuro. Essa é uma esperança aí que é garantida por Deus. Dos escombros do exílio, da morte, da humilhação, do pecado, o profeta fazia surgir a luz da esperança, abrindo a vida das pessoas para uma nova obra de salvação. Em qualquer tempo e lugar, é esse o empenho de Deus. Um dos maus hábitos que a gente adquire desde cedo na vida é separar as coisas e as pessoas em duas categorias, né? Secular e sagrado. A gente pressupõe que o secular é o que está mais ou menos sobre a nossa responsabilidade. Trabalho, tempo, lazer, governo, relações sociais. E o sagrado seria aquilo que está sobre a responsabilidade de Deus. Adoração, a Bíblia, o céu, o inferno, igreja, orações. Então assim a gente projeta um lugar sagrado para Deus e a gente deixa ele lá. Como assim, para honrar ele, mas na verdade é uma tentativa de manter Deus no lugar dele enquanto a gente fica livre para dar a palavra final sobre todo o restante do que acontece na nossa vida. Os profetas eles não aceitam isso e o argumento é que tudo acontece em solo sagrado. Deus ele tem algo para dizer sobre todos os aspectos da vida, como a gente se sente e como a gente age dentro da que a gente chama a esfera privada do nosso coração, como a gente pensa, como a gente se sente, como a gente age na nossa casa, como a gente ganha dinheiro, no que a gente gasta dinheiro, quais as opiniões políticas que a gente adota, quais as batalhas que a gente trava, quais as catástrofes que a gente suporta e quais as pessoas que a gente magoa, quais as pessoas que a gente ajuda. Nada está livre do exame minucioso de Deus, nada está fora do governo dele, nada escapa aos propósitos de um Deus que é santo. E os profetas eles mostram que é impossível fugir de Deus ou pegar atalhos para passar por ele. Os profetas insistem em que a gente aceite a atuação de Deus em todos os aspectos da vida e para os profetas Deus é mais real que o seu vizinho mais próximo. Tá, essa é a introdução ao livro dos profetas que está aqui na Bíblia A Mensagem. E agora a gente vai para a nossa apostila ver o que ela tem para falar sobre como compreender e interpretar os profetas. Quando a gente viu nessa introdução que a gente acabou de ler sobre os profetas, foi citado os profetas escritores.
E por que existe a necessidade de ter esse termo, profetas escritores? Por causa da diversidade que existe entre os profetas, né? Você tem profetas que foram escritores, muitos profetas que não foram escritores, e a gente tem profetas que a gente nem sabe o nome, né? Tá registrado o que ele falou, mas a gente não sabe nem o nome. Às vezes sabe a situação em que ele falou, de repente o lugar de onde ele veio. Então, você ter o ministério profético, é importante lembrar de que isso não tem uma relação direta com os escritos proféticos, tá? O nosso livro-texto, ele vai lembrar de que as pessoas que foram selecionadas por Moisés para ajudar ele no governo do povo, diz que eles profetizaram. Teve outros profetas que foram sacerdotes. A Bíblia fala de levitas que profetizavam. Teve profetas que eram chamados de videntes e eles não tinham aí nenhum tipo de trabalho no templo, né? Tinha o sacerdote, outros profetas que não tinham trabalho regular no templo, outros que entregavam a mensagem de Deus de maneira esporádica e era aí como se fosse um conselheiro político ou moral, no caso aí para o rei Davi. Alguns profetas realizaram milagres, outros não realizaram milagre nenhum, não tinha poder sobrenatural nenhum. Alguns profetas eles adoravam juntos, tinha gente que era filho de profeta e estudava junto. Teve profeta que trabalhou sozinho. Houveram profetisas, né, mulheres trabalhando no ministério profético. Você coloca aí Miriam, tem Débora, tem Hulda. E você tem aí essa mistura de gente, nessa diversidade entre os profetas, de classes sociais diferentes, contextos diferentes e também diferença nas suas mensagens. E essa diversidade ela era até importante para que a palavra de Deus ela acabasse atingindo todas as camadas da sociedade. Só que a gente encontra uma dificuldade, porque essas diferenças sociais elas geram outros problemas, como a dificuldade de você conseguir fazer diferença entre os profetas verdadeiros e os profetas falsos. E se você lembra um pouco do que a gente estudou sobre a vida dos reis, você vai ver de que era comum isso, essa dificuldade de ou discernir qual era o profeta verdadeiro e qual era o profeta falso. Ao mesmo tempo que você tem essa diversidade, você aí tem um outro ponto que o nosso livro-texto ele vai reforçar, de que a gente tem unidade entre os profetas. Então, o fator determinante para você identificar um profeta não era a sua função, né, o tipo de função, não era quais eram os seus antepassados, se era sacerdote ou não, não era o fato dele ter escrito um livro ou não. Aí o fator principal era saber se Deus tinha enchido esse profeta com o espírito dele e se o Senhor lhe falava por meio desse profeta. Então aí se você tem o termo hebraico que é traduzido como profeta, ele significa porta-voz de Deus. E tem um outro vocábulo que é vidente, né? Que aí ele se refere às pessoas que tinham a percepção da vontade de Deus. Então você tem o profeta, o porta-voz de Deus, e o vidente, aquele que tem percepção da vontade de Deus. Mas aí você tem na Bíblia também casos de videntes e profetas que representavam divindades pagãs. Então a Bíblia ela vai dizer de que esses homens, né, é uma crítica aí que está em Jeremias 23, capítulo 23, de que esses homens que são profetas de divindades falsas, eles falam a partir da sua própria imaginação. Agora já um profeta verdadeiro, eles tinham um detalhe de que era entregar profecias que se cumpriam, eram também homens ou mulheres conhecidos pelo seu caráter e a sua aversão ao pecado. Eles não eram idólatras, eles adoravam apenas o Deus de Israel. Eles eram inspirados pela presença do Espírito Santo que agia na vida deles e que dava a eles aí coragem para declarar
a mensagem de Deus. Os profetas, eles eram mensageiros de Deus que entregavam palavras de julgamento e também mensagens de incentivo e esperança. É interessante a gente guardar isso. Profecia nem sempre tem a ver só com julgamento, né? Profetas também incentivam e trazem esperança. Aí a maneira como eles recebiam essas mensagens, alguns falavam que era por visões, sonhos, uma percepção aí da vontade de Deus. Alguns tiveram um chamado que tem uma nota aí mais sobrenatural, com um tipo de experiência. Mas muitos profetas nunca tiveram aí uma experiência espetacular, uma experiência sobrenatural no seu chamado, né? O requisito essencial para um ministério profético aí era a presença do Espírito Santo de Deus e eles estarem recebendo a palavra de Deus. E aí, por meio da ação desse Espírito que estava aí na mente, no coração do profeta, ele recebia mensagens, ou ele tinha visões, ou ele tinha sonhos. E aí que o interessante é que aí eles tinham essas visões, sonhos, mensagens. Ele recebia isso, aí ele adaptava essa verdade que ele recebeu e ele expressava de maneira que ele conseguisse se comunicar com as pessoas no contexto cultural da sua época, proclamando aquela mensagem para o povo. Então, o profeta era uma pessoa que tinha conhecimento das escrituras que eram disponíveis na época dele, ele tinha conhecimento dos hábitos culturais das pessoas, e aí o estilo pessoal do profeta também influenciava a maneira como ele ia transmitir essa mensagem. Então não quer dizer que o profeta está adulterando o que Deus fala, mas Deus ele se revelava de uma maneira ao profeta que o profeta tinha uma certa liberdade para adaptar a maneira como ele ia comunicar essa mensagem de acordo com o perfil dele, as suas experiências culturais, o contexto, para quem ele estava falando. Isso não adulterava a mensagem, mas adaptava para que ela conseguisse alcançar ao seu alvo, né? O grupo-alvo que ele tinha. E aí fica a questão, né? Como é que essa mensagem ela foi transmitida? Então a gente tem algumas maneiras com que os profetas, que a gente vai estudar a partir dessa semana, transmitiram. A gente tem a mensagem oral, né? Transmitida oralmente. A gente vai ter o registro de alguns profetas que atuaram de forma que quase um teatro, né? Eles meio que dramatizavam aquilo que eles estavam querendo dizer, já que as pessoas não davam muita atenção às palavras, eles pegavam e dramatizavam aquilo que eles queriam fazer. Você tem algumas situações onde aquilo que ia ser dito já era registrado direto em plaquinha de argila, por exemplo, em alguns casos em Isaías, tem também Abacuque. Mas, no geral, o nosso livro-texto vai dizer de que essa mensagem oral, posteriormente, mais tarde, é que elas eram coletadas e aí registradas em pergaminho. E aí você tem alguns profetas que eles organizaram seus escritos em ordem cronológica, e você tem outros, e aí o nosso livro-texto ele vai citar Jeremias e Daniel, que o livro ele é organizado por tópico. Tem também um detalhe que é legal você prestar atenção quando você estiver lendo ou estudando os profetas, que é as expressões que eram para o povo perceber de que era Deus que estava falando. Então você tem o assim diz o Senhor, ou então disse-me o Senhor. Você tem também a expressão um oráculo do Senhor. O Senhor veio a mim e me disse. Nas traduções que a gente pode usar aí, NVI, linguagem de hoje, a mensagem, nova versão transformadora, talvez você encontre alguma variação nessas expressões. Mas a ideia sempre é de que essas declarações revelavam a autoridade que existia por trás da mensagem,
que os profetas estavam entregando, e aí isso devia levar ao ouvinte a agir da mesma maneira como o profeta estava dirigindo a palavra para eles. E esse público-alvo do profeta também variava. Você tem gente que ministrou profeticamente ao reino do norte. Você tem alguns profetas, por exemplo, Jonas, que falou para uma nação estrangeira, que falou com a Síria. Você tem Daniel, que teve contato com reis da Babilônia e da Pérsia. Mais uma quantidade grande de profetas que falou e pregou para o reino do sul, que é Judá. E aí, em praticamente todos, você vai ter os profetas revelando aí a graça de Deus, que é uma graça imerecida, mas que se torna evidente através do discurso do profeta, porque a palavra que vinha de Deus através do profeta, ela não só alertava o público-alvo sobre o julgamento de Deus que estava chegando, ou que poderia chegar, mas chamava esse povo ao arrependimento que pudesse escapar da ira divina. Então, você tem aí isso, inclusive, para povos que a gente consideraria pagãos, né? Pessoas que estavam fora da aliança com o povo de Deus, né? A gente citou aí a Síria, Babilônia, Persa. É Deus mostrando que vai ter juízo, mas também manifestando a sua graça, chamando para o arrependimento, para que essa ira, esse juízo, seja desviado. Quando a gente vai olhar a mensagem que os profetas transmitiram, a gente tem que lembrar de que esses profetas eles viveram em diversos países e eles transmitiram, comunicaram a mensagem deles aí durante um período longo de tempo, né? Centenas de anos. Não porque eles viveram centenas de anos, mas porque o ministério dos profetas durou esse tempo todo. Então, por causa disso também, morava em lugares diferentes, falando em épocas diferentes, a situação política muda, a situação social muda, a situação religiosa variava de uma época para outra. Então você tem uma quantidade grande de tópicos que os profetas abordaram. Então a gente vai olhar depois cada profeta, ver qual era o público-alvo, qual era o problema da época, qual era o contexto cultural, o contexto econômico, social, e você vai conseguir perceber como tem essa diferença de nuance, né, de um profeta para o outro. Talvez em um está condenando muita injustiça, no outro o profeta está condenando a questão da idolatria. Então, cada profeta ele era singular nesse sentido, mas todos eles tinham uma mensagem que era vinda da parte de Deus para transmitir a um público específico, que era esse público-alvo que eles tinham. E aí esses profetas chamavam o povo à adoração ao Deus único, lembrava esse povo da aliança que Deus fez, da libertação do Egito, da necessidade de viver em santidade porque Deus é santo, da questão do arrependimento, confissão de pecado, né, dar ouvido à graça de Deus, lembrava das advertências das maldições da aliança. Então, cada um ao seu modo, ao seu público-alvo, eles tocavam, né, faz parte da mensagem do profeta esse conteúdo. E apesar de que, como a gente já disse, né, os profetas eles tinham uma mensagem de julgamento, às vezes uma mensagem de destruição, muitos profetas têm, em algum momento do livro, uma previsão, né, uma palavra aí dizendo de um futuro de paz, de um futuro de justiça e de um futuro de bênção, um tempo onde Deus perdoaria pecado, daria um coração novo à humanidade, e fala aí, olhando para o futuro, né, da morte do seu servo, o sofredor, a questão da nova aliança, a questão como Deus transformaria. Aí você tem a questão do olhar para o Messias que viria, você tem a questão do olhar para o que a gente chama da segunda vinda de Cristo, que é um olhar que o profeta muitas vezes ele não discernia, né, o que Deus estava dizendo, se era um cumprimento iminente, se era um cumprimento na época do Messias, se era um cumprimento num futuro depois, na segunda vinda do Messias. Então muitas vezes o profeta comunicava essas palavras de paz, justiça, bênção, esperança,
tudo misturado, né? Ele estava vendo que Deus ia fazer algo muito especial lá na frente, mas ele não tinha o discernimento do que ia acontecer. Mas, usando essas mensagens, os profetas aí, eles trabalharam tentando convencer o povo de Deus a se afastar dos seus maus caminhos egoístas e dedicar a vida ao serviço de Deus. Tem exemplo aí de povos que não eram do povo de Israel, né? Povos pagãos, como Nínive, quando para Jonas foi pregar se arrepende. Você tem a comunidade de Israel não aceitando algumas mensagens, você tem a resposta do povo depois, no pós-exílio, né? Depois do exílio na Babilônia. Então você vê aí que nem todos os profetas tiveram uma reação positiva, mesmo trazendo uma palavra de juízo, lembrando da bênção, convocando. Muitas vezes a geração que estava sendo alvo da mensagem dele se recusou a ouvir e não deu bola. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E a leitura que o nosso irmãozinho aqui acabou de fazer, né, de que a gente tem que saber manejar bem a palavra de Deus, ela cabe bem no que a gente vai falar agora, que tem a ver com a interpretação das profecias. Então, é comum que quando você vai pegar Bíblias de estudo, livros teológicos, comentários bíblicos, você às vezes vai encontrar diferentes interpretações dos textos proféticos. E aí o porquê que isso acontece? Você tem versículos proféticos que o significado desses versículos não está muito clara. Então, às vezes você tem dificuldades que estão aí, tem ligação com a linguagem que foi utilizada nos livros. Você tem a questão da natureza poética da profecia e uma linguagem simbólica que aí isso torna mais difícil a interpretação. Você tem outros problemas que vão aí surgir do desconhecimento que a gente pode ter do ambiente histórico que envolve a mensagem do profeta. E ainda assim, você, além disso, né, você ainda tem a questão de suposições teológicas diferentes, né? Uma coisa que o nosso livro-texto vai lembrar, principalmente quando você pega aí sobre escatologia, né? O que vai acontecer no final, como é que Deus vai cumprir, estabelecer o reino dele, como é que vai a questão do Messias, o que vai acontecer direito depois, na segunda vinda. Essas pressuposições, dependendo da posição que você tiver, na hora que você for para o texto, vai dar diferença, porque aí você vai ler um determinado texto já de um determinado prisma, então você vai ter que interpretar aquele texto em harmonia com a sua pressuposição. Então, é importante você saber de que existem essas diferenças de interpretação para que quando você se deparar com uma diferença dessa, você não se assuste, falar, caramba, aí, não dava a confiar na palavra de Deus. Não é isso. É você saber de que para determinados textos existem opiniões diferentes e aí você vai ter que aprender a estudar, refletir, questionar e muitas vezes se posicionar sobre a favor de um argumento ou a favor de outro. Então a gente precisa, como homens e mulheres que não devem se envergonhar, mas que devem manejar bem a palavra da verdade, de princípios sadios para interpretar as escrituras e, de maneira mais específica agora, lidar com os textos proféticos, para a gente acabar se prevenindo aí contra doutrinas falsas ou, a apostila vai dizer, quimeras, especulações. Então, o objetivo do estudo das profecias é compreender o que Deus comunicou usando cada um desses profetas. E a gente pode alcançar esse objetivo fazendo uso de um método que a gente chama de um método histórico gramatical, né? Fazendo a pesquisa histórica e fazendo uma pesquisa gramatical
interpretando o significado do texto à luz dessa pesquisa histórica e gramatical. Graças a Deus, a gente tem em português, mesmo vivendo aqui no Japão, muitas ferramentas que a gente está ao nosso alcance. Você tem dicionários, muitos concordâncias, Bíblia de estudo, comentário, que ajudam a gente, já de que se você for pegar um livro e você quiser se debruçar de maneira muito profunda, o ideal seria que você conhecesse o idioma original, conhecesse muito da cultura, e como não é exatamente fácil isso, né, se dedicar para conseguir entender o idioma hebraico e depois conhecer a cultura, contexto histórico, você tem essas ferramentas, né, comentários bíblicos, você tem Bíblia de estudo e uma série de outras ferramentas, atlas, manuais bíblicos, que vão facilitar o seu caminho, te aproximar mais, né, da realidade do profeta, através desse caminho aí da pesquisa histórica e pesquisa gramatical. Você vai encontrar, a partir da página 198, vai entrar aí na página 199, um guia de interpretação. Eu sugeriria para você, gasta um tempo, lê essa parte aqui da interpretação das profecias. Começa na página 197 e vai até a página 199. Pelo menos umas 2 vezes. Gasta tempo com isso, porque as informações que tem aqui são muito legais. Eu achei muito boa a maneira como eles sintetizaram. E eu aprendi muito com essa lição. Eu acho que você tem muito a aprender com ela. Então releia, principalmente essa parte, né? Você tem a introdução, mas essa parte de como interpretar é muito importante você saber isso. E aqui vai lembrar, né, como a gente já tinha falado, de que às vezes o profeta ele não tinha discernimento da distância de tempo entre um evento e o outro, né? Ou de repente o profeta ele pode falar de uma restauração de Israel, da vinda do Messias e do reino de Deus estabelecido lá na segunda vinda do Messias, quase como se fosse uma coisa só, porque ele estava vendo todas essas cenas numa camada só. Hoje a gente consegue saber de que teve coisas que se cumpriram na época do profeta, um pouquinho depois, coisas que acontecem na época do Messias e coisas que a gente ainda está esperando. Mas para o profeta ele estava vendo isso como uma imagem única. Tá? Então, ainda assim, para a gente tem coisas que diz respeito ao futuro e a gente não tem muita claridade de quais as distâncias de tempo entre uma coisa e outra. Então, as profecias elas não trazem todos os detalhes, dizendo exatamente o que acontecerá e como Deus vai cumprir, mas a gente tem fé em Deus, a gente precisa saber de que Deus ele vai cumprir o que prometeu, ainda que a gente não saiba exatamente como é que vai funcionar cronologicamente cada detalhezinho. A fé, ela envolve aí a confiança em Deus, inclusive confiança em Deus no que diz respeito a fatos que, vamos dizer assim, estão encobertos para a gente, ou fatos desconhecidos, né? A gente acredita que tem que confiar de que Deus é fiel. Ele é fiel, inclusive, naquelas coisas que não é muito claras para a gente. Ainda tem um lembrete de que as profecias elas são aí uma fonte de esperança para o futuro e uma advertência para que a gente se prepare para o dia do Senhor, que é um tema recorrente também nos profetas, né? Essa questão do dia do Senhor, a gente vai ouvir bastante disso nas próximas semanas. E as profecias, né, elas nos estimulam a confiar no plano soberano de Deus para este mundo, apesar de todo o mal, da guerra que a gente vê por aí, perseguição, desastre natural, que as profecias nos indicam que se tornam cada vez piores, né? E aí, como para fechar aqui a lição, a apostila ela vai falar do valor teológico das profecias, de que Deus revelou a sua vontade aos profetas por intermédio do Espírito Santo. É algo importante para a gente aprender teologicamente com os profetas. Lembrar de que os profetas eles comunicaram a mensagem divina de maneira oficial, usando para isso palavras que o significado estava aí relacionado à realidade dos ouvintes, né? O profeta adaptando
a maneira como ele iria comunicar a mensagem ao seu contexto. É importante ainda a gente saber de que Deus ele revelou gradualmente, quer dizer que ele não revelou tudo de uma vez, informações a respeito de fatos futuros, tá? É uma verdade teológica nessa revelação gradual, uma revelação progressiva. Outra questão teológica importante para a gente guardar aí, que a gente aprende com os profetas, de que os atos futuros de Deus eles estão garantidos, mas que só Ele conhece a data em que cada um vai acontecer. Então tem coisa que não adianta a gente ficar procurando o código secreto da Bíblia para saber data de tudo, né? Como tem gente que faz. Não é um caminho saudável, mas a gente saber de que ele vai fazer, é garantido que ele vai fazer, mas de que as datas para algumas coisas está com ele e a gente vai ter que confiar nele. E por último, a lição aqui ela fecha dizendo que o reino de Deus ele será estabelecido na terra, então por isso os crentes eles têm que ter esperança e aguardar aí com expectativa o dia que eles vão adorar a Deus diante do seu trono. Se você percebeu, na lição de hoje eu fui batidão, não teve pausa para aguinha, então você vai ter que absorver com muita calma tudo que a gente falou, mas você vai ter aqui agora o nosso intervalo, o nosso QK para o café, onde a gente vai tratar de um outro assunto, descontrair um pouco e depois a gente volta pro aula extra. Cough break. Cough break. Eu retomei faz acho que umas 2 semanas talvez a leitura de um livro da editora Mundo Cristão chamado Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. Eu estou fazendo a leitura dele através do Kindle, né, a versão e-books. Eu aconselho quem tiver interesse de começar a usar e-books, né, o aparelhinho do Kindle ele é muito legal. Além de ser leve, cabe muita coisa, mas eu comecei a reler esse livro e ele vai trazer dicas, né, de como você lidar com o texto do Antigo Testamento na hora de colocar ele como base de uma pregação. Eu sei que muita gente que está fazendo escola bíblica não prega, mas não prega assim para a comunidade inteira de uma vez, mas muitas vezes está aí envolvida no ensino, seja dos seus próprios filhos, ou ensino na escola dominical, ou ensino nas atividades direcionadas especificamente para crianças, adolescentes, jovens. E o livro tem uma das muitas coisas legais que eu estava lendo essa semana, ele lembrando de como histórias são legais, né? De como a gente tem histórias na nossa cultura de que a gente não esquece, como cada país tem histórias que ensinam coisas importantes, de como é que a gente fica curioso quando está ouvindo uma história. E ele lembra a gente, né, nesse livro, o autor ele lembra de que o Velho Testamento ele é cheio de histórias e de que a gente precisa reaprender o valor dessas histórias e aproveitar, né, saber como contar essas histórias, porque as histórias bíblicas elas têm toda uma questão do enredo, dos personagens, do contexto, tem toda uma beleza na estrutura da história, tanto na história enquanto ela solta, né? Você pega um fato da história de Davi, por exemplo, mas você também consegue encaixar essas histórias dentro do seu cenário maior. Será que essa história está envolvida na parte da criação? Será que essa história tem a ver com a queda? Tem a ver com o povo de Israel levando a mensagem? Será que tem a ver com a vinda do Messias? Com a vida da igreja? Ou tem a ver com a restauração? Então é legal a gente aprender não só contar histórias, mas relacionar elas com um cenário maior. Fica a dica e bora para o aula extra.
Atenção classe, começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Muito bem, estudante. A gente chega aqui no aula extra, a gente vai fazer o nosso panorama bíblico do livro de Jó. A gente passou recentemente no panorama do Antigo Testamento que a gente está fazendo no livro de Jó. E nessa outra apostila que eu estou usando aqui, que é um panorama bíblico do livro em si, ele vai ter uma pegada um pouco diferente. Então fica algo complementar, tá? Então se você reouvir o que a gente falou sobre o livro de Jó e depois ouvir o que a gente vai falar agora, vai ampliar a sua compreensão. Então, a apostila que eu estou usando, ela vai dizer pra gente de que o livro de Jó é um livro que vai ajudar a gente a ser paciente no momento de provação, vai estimular a gente aí a perseverar no Senhor e consolar os que sofrem. A gente falou no café de que o Velho Testamento ele tem boas histórias não no sentido de serem histórias com finais felizes ou alguma coisa assim, mas são histórias bem contadas, são histórias que te deixam curioso e que muitas vezes essas histórias elas servem de ilustração para princípios e verdades que são expostos de maneira bem mais clara no Novo Testamento. Então você, em vez de contar uma história de boteco, por exemplo, dentro na sua aula, né, uma historinha inventada, você pode pegar uma história do Velho Testamento para ilustrar o ensino do Novo. E o livro de Jó é um desses exemplos de uma história bem construída, bem narrada, que pode ilustrar princípios e valores expressos melhores aí no Novo Testamento. A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeça que não está completo. Então os personagens eles ficam tentando entender o que está acontecendo, não conseguem, pois eles não conhecem a situação completa, né? A gente está lendo o livro, a gente vê, né, o que Deus fala, aquele diálogo de Deus com o diabo, mas eles não têm essa visão de fora. Então os personagens ficam ali tentando ver o que está acontecendo. E só lá no final do livro é que tudo vai ser esclarecido nessa história. E às vezes a gente também vive momentos assim, né, onde não é muito claro o que a gente está vivendo, e só no final que você vai ter um pouco de clareza, entendimento do que você viveu. Então a gente precisa lembrar de que Deus ele tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e ele vai revelando essas peças quando e como ele acha melhor. Então a gente tem que confiar em Deus, assim como Jó ele confiou. Informações básicas do livro. O autor de Jó é desconhecido. Um dos livros que eu consultei diz que existe uma tradição judaica antiga que coloca inclusive que o livro de Jó possa ter sido escrito por Moisés, mas diz que essa tradição ela não tem muito apoio, né? A data ele deve compreender, o livro de Jó deve compreender a vida de alguém que viveu mais ou menos no tempo de Abraão. Existem outros estudiosos que propõem uma data um pouco mais para frente, ali no período dos reis, e tem gente que põe um pouco mais para frente ainda no pós-exílico, mas parece que os estudiosos, a maioria, eles defendem a data de alguém que viveu ali no período de Abraão, dadas as características da vida dessa pessoa. O versículo-chave é Jó 42:5, que diz que antes eu só te conhecia de ouvir falar e agora eu te vi com os meus próprios olhos. E a palavra-chave do livro seria sofrimento. Para a gente pensar em um esboço do livro de Jó, Jó capítulo 1 e 2, a gente tem um início do livro com um diálogo ali entre Deus e Satanás que acontece no céu e passa aí uma visão de Deus a respeito do sofrimento. Do capítulo 3 até o capítulo 42, a cena toda se passa na casa de Jó. Então você tem do capítulo 3 até o capítulo 31 o ciclo de debates que acontece entre os amigos e Jó.
que aí vai ter uma perspectiva humana do sofrimento e uma explicação que você vai ver depois lá na frente, que foi uma explicação não muito sábia, né? Uma explicação insensata da desgraça que estava acontecendo com Jó. Capítulo 32 a 37, você vai ter os discursos de Eliú. Eliú, os 3 amigos de Jó, são as pessoas envolvidas aí nesse discurso. E aí vai ter também, dentro desse discurso, a questão da visão humana do sofrimento, com uma curiosidade de que o Eliú, ele questiona o raciocínio dos amigos de Jó, que falaram nos ciclos de debates entre Jó e seus amigos, de que é a questão de que o sofrimento sempre está conectado com o pecado. Sempre. A ideia que se discute nos discursos ali entre os amigos e Jó é essa. E Eliú, ele entra nesse momento aí do capítulo 32 com uma ênfasezinha diferente. Ele questiona essa linha de raciocínio, né? Ainda é uma visão humana do sofrimento, mas ele questiona isso. E é interessante porque esse discurso de Eliú, ele faz uma ponte, porque no capítulo 38 até o 41 é Deus que vai falar com Jó. Então as 2 personagens envolvidas aí nesses capítulos 38 e 41 é Deus e Jó. E aí Deus, ele vai começar a compartilhar a visão dele com Jó, né? Deus, ele vai começar a compartilhar a perspectiva dele com Jó. E aí você vai ter no capítulo 42 a conclusão do livro, que aí vai envolver todos os personagens aí, Deus, Jó, os amigos dele, vai ter a família dele também envolvida. E Deus, ele ensina que o sofrimento tem um propósito e tem um término. Se a gente colocar o livro de Jó em uma frase: o Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar relacionamento com seu servo Jó. Uma coisa que eu achei interessante desse estudo do panorama bíblico, diferente do panorama do Antigo Testamento que a gente vem fazendo, é que a pegada do estudo do panorama do Antigo Testamento que a gente fez, ele se preocupou com a parte arqueológica, com a parte literária, com a questão do tipo de literatura envolvido no livro, se era poesia, se era prosa, se era narração. Mas essa apostila que a gente está usando aqui para fazer esse panorama bíblico, ele dá uma outra pegada ao estudo do livro de Jó, que é uma pegada mais prática. Eu achei muito legal e muito útil, né? Por isso que eu disse que é um estudo que ele fica bem complementar, porque olha de uma perspectiva um pouquinho diferente e aplica o conhecimento desse livro de uma maneira um pouquinho diferente. Esse livro, ele vai lembrar, essa apostilinha, ela vai, a partir do livro de Jó, lembrar a gente de que a vida, ela não é um mar de rosas e que às vezes a experiência do sofrimento, ela passa por algumas fases. Todo mundo conhece gente que sofreu ou que sofre. Quem não sofreu nem sofre vai acabar sofrendo em algum momento. Então o livro de Jó dá alguns conselhos úteis para a gente compreender as pessoas que passam pelo sofrimento e ajudar essas pessoas de uma maneira melhor, né? E toda pessoa que sofre, e aí com a intensidade do sofrimento que Jó sofreu, né? Perda material, saúde, atritos talvez até com as amizades, com o círculo íntimo, experimenta algumas fases nesse processo de experimentar o sofrimento. Então a apostilinha, ela vai sugerir o seguinte, de que no momento as pessoas, elas experimentam aí tranquilidade e conformidade com a situação, né? Ela está experimentando sofrimento, mas tem um ar de tranquilidade e de conformidade. Existem outros momentos, uma outra fase, onde a pessoa, ela chora, ela lamenta por sua tristeza. Tem uma seguinte fase ainda, onde a pessoa começa a questionar e contestar o sofrimento que ela está passando. Talvez quando o sofrimento dura, né, um pouco mais longo, a pessoa passa desse momento de tranquilidade para conformidade, ela começa a experimentar a dor de uma maneira mais profunda, ela chora, ela lamenta, e quando isso ainda dura mais, aí ela começa a questionar, contestar essa experiência do sofrimento. E por último, quando vai indo para a conclusão dessa experiência do sofrimento,
você vai ter as pessoas encarando, né, esse sofrimento com realidade e segurança. Então é interessante, né, a gente perceber de que pessoas experimentam essas fases do sofrimento, porque quando a gente passar por isso, talvez a gente não vai ter eu vou chamar de lucidez para perceber isso, mas para a gente tentar perceber na experiência do outro qual é a fase que ele está vivendo para estar do lado dele de maneira aí com sendo uma boa companhia, né? Uma boa amizade, e não às vezes causando mais sofrimento ainda para quem já está sofrendo. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente lida com a dor dos outros? Né? A gente passa por sofrimento, a gente passa por dores, mas como a gente lidar com a dor dos outros? E no livro de Jó, os amigos de Jó e o Eliú também, que aparece aí no diálogo, eles são modelos interessantes de interação com pessoas que sofrem. E aí você tem nesse modelo algumas atitudes para imitar e algumas atitudes para evitar. O que a gente poderia colocar como atitudes para imitar? Aí o livro que a gente está usando como referência diz assim: a gente pode imitar o fato de que eles ouviram notícias de Jó, né? Eles deram atenção ao que estava acontecendo, ouviram o que Jó tinha para falar. Fala que eles sentaram, choraram com Jó, né? Ficaram um tempo com ele, se sentaram com ele, não só sentaram ali, mas também participaram da dor, sofreram com ele, choraram com ele. E chega um momento que é interessante aqui, numa atitude para imitar, de que eles ficam em silêncio. Aquele momento que você não sabe o que falar e de repente nem é necessário falar nada, porque o importante é estar ali, né? Então eles só choraram com ele, ouviram Jó, ficaram sentados ali, gastaram tempo com ele. E fala que chega um momento que quando a dor fica muito intensa, eles simplesmente ficam em silêncio. Agora, o que a gente pode evitar de atitude, considerando a atitude que os amigos de Jó tiveram ali? Eles reprovaram o lamento de Jó, né? Falaram: para de ficar reclamando, Jó. Eles tentaram explicar o sofrimento de Jó. Eles acusaram Jó. E eles ficaram falando sem parar até que Deus os calou, né? Uma pessoa que tem o meu perfil é um cuidado grande para se ter, né? Alguém que fala demais como eu tem muito que aprender com isso, tá? Então, ouvir, chorar com o que sofre, gastar tempo com o que sofre, e quando você perceber que você não tem o que falar, fique ali. Isso é pra gente imitar. Para evitar reprovar o lamento da pessoa, ficar tentando o tempo todo explicar o sofrimento da pessoa, acusar a pessoa pelo seu sofrimento e não conseguir ficar calado nesse momento de sofrimento, da dor e da experiência da dor do outro. Para a gente ter aí uma informação apenas do antes e depois da aprovação, como é que foi essa realidade, vamos considerar assim, material na experiência de Jó. Então você tem antes da aprovação, ele tinha a citação de que ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. E tudo isso foi perdido. Depois da aprovação você vai ter questão de 7 filhos, 3 filhas, né? Se mantém o número de filhos. Você tem 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 cabeças de gados e 1.000 jumentas. Uma aplicação que eu tiro daqui, e uma reflexão pessoal, isso não está na apostila, é de que a experiência do sofrimento ela traz perdas. Ele perdeu 7 filhos, ele perdeu 3 filhas. Perdeu, isso não voltou. Esses filhos que ele perdeu se perderam. Aí você tem o fato de que nasceram outros 7 filhos e 3 filhas. Então, ao mesmo tempo que houve uma perda, houveram coisas que se mantiveram. O casamento, depois se manteve o número de filhos. Então, numa experiência de sofrimento, há coisas que a gente perde, há coisas que seguem e há coisas que melhoram, que amadurecem, que aí você vê no caso dos bens materiais, nesse caso aqui, mostrando de que existem realidades depois da experiência do sofrimento que melhoram. Existem perdas que continuam sendo perdas, mas você não vai perder tudo, existem coisas que continuam
existem coisas que continuam e continuam melhor, né? Eu acho que é uma aplicação que dá para a gente pensar quando a gente lê o que ele perde logo no início do livro e depois aquilo que é restituído para ele lá no final do livro. Algumas curiosidades, né? O livro é história ou é ficção? Então, existem alguns estudiosos que ele colocam o livro de Jó como uma ficção histórica. O que é isso? Ele coloca um contexto histórico real, um lugar geográfico real, toda a estrutura histórica verdadeira, o padrão de riqueza, as atitudes, tudo tem a ver com o tempo de Abraão. Mas alguns estudiosos eles propõem de que o livro ele tem toda essa verdade histórica do contexto, mas de que a narração não é, tá? É interessante saber isso como um tipo de informação de estudo, de que existem quem defende isso, e quem defende isso eles falam de que existem coisas que são anacrônicas, e tem algumas coisas que eles entendem que está fora do momento, parece ser perspectivas bem posteriores expressadas num livro que tem características antigas, o que eles consideram que são conceitos do judaísmo do pós-exílio. Tem algumas marcas poéticas fortes na fala dos personagens, e esse tipo de marca poética forte dá a entender para esses pesquisadores de que é um livro que foi escrito para ser de forma poética e não era o registro de uma fala oral, mas de que foi uma coisa meio construída, tá? Então fica aí uma curiosidade. E no livro, trata de mitologia ou trata de biologia? Porque o livro vai falar, por exemplo, de Behemoth, e que são... É uma palavra traduzida, mas pelo que eu li aqui, Behemoth tem a ver com a mitologia babilônica. Algumas bíblias já traduziram por hipopótamo, e tem um outro ser aqui que é o Leviatã, que foi traduzido como crocodilo. Mas ninguém sabe direito qual é o animal, mas qual que é a ideia? Pode ser que o autor ele emprestou o nome desse ser mitológico, dessa mitologia do Oriente Médio, para se referir a um animal de grande porte. Então as pessoas que leram na época conheciam esses animais de grande porte, que a gente não sabe direito o que é, e conheciam a mitologia da época, eles conseguiriam conectar uma coisa ou outra. Então pode ser uma referência a um animal mitológico para se referir a um animal verdadeiro, né? E não necessariamente algo inventado no livro, uma mentira, alguma coisa assim. O livro é uma narrativa ou é uma poesia? Né? Então, o livro de Jó ele fica ali entre os livros poéticos de sabedoria. É um livro que é escrito em versos em métrica hebraica, mas ele tem um prólogo, ele tem interlúdio, ele tem epílogo. Olha que bonito essas palavras, né? E tudo isso escrito em prosa, que é um outro tipo de maneira de escrever. Então, alguns estudiosos eles acabaram dizendo que Jó, esse livro de Jó, o autor do livro de Jó, né, ele criou seu próprio gênero literário, incluindo a contenda judicial, lamento, controvérsia especulativa, tudo dentro do mesmo livro, né? Como se ele tivesse misturado vários tipos de literatura para construir uma literatura. Questão de se tudo que tem no livro é desde a sua composição original ou é acréscimo. E aí você tem a figura de Eliú, que tá ali no meio, e muita gente acha que foi algo colocado depois. Mas como a gente já falou antes, o discurso de Eliú, porque já que Eliú ele não é apresentado no início do livro, tem gente que acha estranho, mas o discurso de Eliú ele é uma ponte importante para depois que Deus ele fala com Jó. Na questão de doutrinas, o livro de Jó ajuda a gente a desenvolver aí uma doutrina sobre o sofrimento humano. E ele é uma resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado, tá? Então ele vai ajudar você a trabalhar com isso. E também no que diz respeito à questão dos anjos, de Satanás, é um livro que ajuda a desenvolver a doutrina aí, já que mostra como os anjos de Satanás como sendo as criaturas de Deus, servos de Deus, no caso dos anjos, santos, mas não perfeitos, e seres que servem à vontade divina. Então, bastante conteúdo, espero que a aula de hoje tenha abençoado você. Mais uma vez, caris, shalom e até a próxima. 皆さんさようなら。またね。